Olá pessoal, vamos fazer nossa revisão de matrizes. Vou começar com a definição, a gente vai fazer uma coisinha rápida, mas a parte de procedimentos de operações aí vai ser um pouquinho mais demorada, porque a gente vai precisar aprofundar em algumas coisas. Vamos usar bastante o que a gente já fez na terça, então é uma boa forma de exercitar o que a gente fez na terça. E também é uma boa forma, terça também é uma forma de exercitar aqui, as duas vão ser muito importantes para a nossa disciplina. Então, o que são matrizes? Lá no ensino médio, quando a gente aprende matrizes, a gente normalmente usa matrizes para representar tabelas. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma tabela. Nessa tabela a gente dá para a gente montar uma matriz com essa tabela. Como montou a matriz, a gente tira os cabeçalhos. E só esse monte de número é a matriz. Então, a matriz, ela é um monte de números organizados em linhas e colunas. O que é linha? São as organizações horizontais. Então, por exemplo, isso aqui é uma linha. Esse outro, português, é a segunda linha. Geografia, a terceira linha. História, a quarta linha. Colunas são as organizações verticais. Então, isso aqui é a primeira coluna. Então, a primeira coluna é referente ao primeiro bimestre. Segunda coluna ao segundo bimestre e assim por diante. Essa nossa matriz aqui tem 4 linhas e 4 colunas. Quando a gente vai perguntar a dimensão de uma matriz, a gente está perguntando quantas linhas e quantas colunas ela tem. Nessa matriz tem 4 linhas por 4 colunas, então a gente escreve a dimensão, quantidade de linhas vezes quantidade de colunas. E a gente vai falar isso aqui, ó, 4 por 4, como se fosse aqueles carros 4 por 4. Se a nossa matriz tem 3 linhas e 2 colunas, ela é uma matriz 3 por 2, não 2 por 3. Primeiro é linha e depois coluna. Fechou? Tá, além de tabelas de dados, as matrizes são usadas para representar várias coisas. Por exemplo, em computação, ela pode ser usada para representar imagens. Uma imagem é representada como uma matriz de números, normalmente. Então, de novo, normalmente, porque tem várias formas de representar imagens, mas assim, a primeira, que é a bitmap, é assim que a gente representa. Além disso, na nossa disciplina, em álgebra linear, ela vai ser usada para representar uma pá de outras coisas, como transformações lineares, que a gente ainda não sabe o que é, mas que vai ser bastante importante. Ok, a matriz inteira é representada por uma letra maiúscula, nesse caso, por exemplo, é o A. Cada elemento da matriz é representada pela letra minúscula, e aqui embaixo da letra, a gente coloca o lugar onde ele está. Por exemplo, o menos 1. O menos 1 ele está na primeira linha e também está na primeira coluna. Ó. Primeira linha, primeira coluna. Então, ele é A 1,1. Se eu quiser saber o elemento que está na linha 1, coluna 2, eu vou escrever o quê? A 1, 2. E como eu acho esse elemento na matriz? Ó, linha 1, coluna 2, A1, 2 é esse cara. O cara que está na linha 1 e na coluna 2 ao mesmo tempo. Por isso que A1, 2 é 0. Fechou? E aqui a gente tem alguns outros exemplos. A21 é o elemento que está na linha 2, coluna 1. Então é esse 2 aqui. E A31, linha 3, coluna 1. Esse cara. Próximo. Agora a gente vai aprender a classificar algumas matrizes, muito poucas, que são só as que são mais importantes para a gente agora nesse começo. Uma matriz é quadrada quando ela tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Essa primeira matriz aqui, 2 linhas, 2 colunas, 2 por 2, quadrada. Essa segunda matriz aqui, uma linha só, que é só essa linha daqui, e uma coluna só, que é só essa coluna daqui. É 1 por 1. É quadrada também. Essa terceira matriz não é quadrada, porque olha só, vamos contar. 1, 2, 3, 4 linhas. Então ela é 4 por 1, 2, 3 colunas. 4 por 3 não é quadrada. Dentre as matrizes quadradas, tem uma matriz que é bastante importante para a gente, que é a matriz de identidade. Ela pode ter qualquer tamanho de quadrado, então ela pode ser 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, e assim até o infinito. Mas ela tem uma característica especial. Além de ser quadrada, os elementos da diagonal principal têm que ser 1, e os elementos fora dessa diagonal, todos eles precisam ser 0. Diagonal principal, gente, é essa diagonal que faz isso aqui, ó. Começa no primeiro elemento e ela vai até o último elemento, assim, ó, diagonal. Então, aqui a diagonal principal é o próprio elemento, né, que só tem ele. Então, a diagonal principal, ela tem A1, A2, 2, A3, 3, A4, 4, A5, 5 e assim por diante.
Se todos esses elementos, A1, A1, 2, 2, A3, 3, A4, 4, A5, 5, forem uns, e os outros elementos, A1, 2, A1, 3, A1, 4, A2, 1, A2, 3, A2, 4, forem zero, então essa matriz é identidade. Olha só, nessa daqui, A1 é 1, A2, 2 é 1. Todos os outros, ou seja, A1, 2 e A2, 1, todos os outros são zeros. Então, ela é sim identidade. Vamos ver exemplos do que não é identidade. Ó. Esse cara aqui não é identidade, porque A1, como a linha é igual à coluna, deveria ser 1 e é 0. Então, não é identidade. Esse cara aqui também não é identidade, ó, porque A1 teria que ser 1, mas é 2. Esse cara aqui, de novo, não é identidade, porque A1 teria que ser 1 e não é. Olha só, nesse exemplo aqui tem essa outra diagonal aqui, que ela é formada de uns, mas isso não quer dizer que ela é identidade. Identidade precisa ser a diagonal principal. Essa daqui é a diagonal secundária, que a gente chama. E essa última aqui, ó, os elementos todos da diagonal principal são todos menos 1, em vez de 1, então também não é identidade. Fechou? Identidade dos elementos da diagonal principal todos precisam ser 1, e o resto todos precisam ser 0. Próximo, matriz nula. Uma matriz é nula. Para ser nula, ela não precisa ser quadrada, ela só precisa que todos os elementos sejam 0. Então, essa é nula, essa é nula, essa é nula. Operações. Soma e subtração. Para somar e subtrair matrizes, a gente tem uma condição muito importante. A gente só consegue somar e subtrair matrizes com a dimensão igual. Por exemplo, essa primeira matriz, ela tem que dimensão 2 linhas e 3 colunas. Essa segunda matriz, ó, 3 linhas e 2 colunas. Então, era assim. As dimensões são iguais? Não é, porque 2 por 3 é 2 por 3, não é 3 por 2. Então, aqui a gente não pode somar, nem subtrair. Se aqui fosse o menos, também não ia poder. Mas a gente pode somar essas duas e subtrair essas duas. Por quê? Porque elas têm o mesmo tamanho. Quando a gente soma matrizes, a gente está somando elemento a elemento. Olha que interessante, ó. Estou fazendo essa matriz toda mais essa matriz, então vou fazer, ó, o elemento 1 com o elemento 1, que vai dar 1. 1 mais 0 que dá 1. Agora eu vou fazer o segundo elemento com o segundo elemento. Então, o elemento 1, 2 com o elemento 1, 2. 2 mais 2 deu 4. Menos 1 mais menos 1, menos 2. E assim a gente continua até o final, ó. Agora, vou criar a segunda linha da matriz resultado, que vai ser 0 mais 3, 3. 1 mais 2, 3 também. 3 mais 1, 4. E assim a gente faz a soma de duas matrizes. Então, vamos lá, recapitulando. A gente só pode somar duas matrizes do mesmo tamanho. O resultado vai ter o mesmo tamanho das duas matrizes que eu estou somando. E cada elemento é a soma dos elementos correspondentes. Beleza? Subtração, mesma coisa, só tem que tomar cuidado com o sinal, porque vai ter um menos a mais ali, né? 1 menos 0, 1. 2 menos 2, 0. Menos 1, menos 1. Poxa, professora, me confundo. Então, você vai no cantinho da folha e faz menos 1, menos 1. Para resolver isso, o que é que eu faço primeiro? Menos com menos a mais. 1, menos 1 mais 1. Devo R$1 e tenho 1. Deu 0. Então, ficou 0 aqui. Próximo. 0 menos 3. 1 menos 2. 1 menos 2 eu tenho R$1. Devo 2, então fica menos 1. 3 menos 1, 2. Fechou? Produto por número. Produto por número também é uma coisa mais tranquila, que é o seguinte. Vou fazer um número vezes a matriz. Quando eu faço número vezes a matriz, isso é a mesma coisa que eu repetir a matriz inteira, multiplicando esse 2 por todo mundo, todos os elementos, como se fosse um chuveirinho aqui, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 4, menos 8. 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes 1, 2. E assim fechou, multiplicação de número por matriz. Embaixo, mesma coisa, gente. Só muda realmente que esse cara é negativo, vai, mas é a mesma ideia. Menos 3 vezes 0. Menos 3 vezes 3, que dá menos 9. Menos 3 vezes 1. Menos 3 vezes menos 4, que dá 12 positivo.
Menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. Menos 3 vezes 1, menos 3 também. Acabou a nossa conta. Produto número por matriz é muito tranquilo. Resultado dá uma matriz de mesmo tamanho, onde cada elemento é o elemento correspondente multiplicado pelo número que a gente multiplicou na frente da matriz. Agora a multiplicação de matrizes. Aqui é onde a gente vai ficar um pouquinho mais difícil de a gente fazer, vai ter um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Para multiplicar matrizes, a regra de se pode ou não pode não é tão simples, e a multiplicação em si não é tão simples para quem não está acostumado. Mas como vocês, a maioria viu no ensino médio, vai pegar a prática em algum momento. Então vamos fazer pelo menos alguns exemplos ali. Se você não tem a prática, faz alguns exemplozinhos. Primeiro, a regra de se a gente pode ou não pode não é a mesma da soma. Então ela é um pouquinho diferente. Ó. Eu só posso multiplicar matrizes quando a quantidade de colunas da primeira seja igual à quantidade de linhas da segunda. Vamos fazer na prática, que na prática fica mais fácil de entender. Ó. Temos essa multiplicação aqui. Essa matriz, ela é uma matriz 2 linhas, 3 colunas, então ela é 2 por 3. A segunda matriz é uma matriz 3 linhas e 1 coluna, 3 por 1. Para eu multiplicar as duas, esses dois elementos aqui, números, precisam ser iguais. 3 é igual a 3? É, então eu posso multiplicar. Além disso, o resultado dessa multiplicação, se eu fosse aqui resolver igual, eu fosse escrever aqui uma matriz resultado, o resultado precisa ter 2 linhas, 1 coluna. Então esse resultado é 2 por 1. Beleza? Vamos fazer aqui embaixo, para a gente entender quando que não pode. Aqui embaixo a gente tem as mesmas matrizes, só que a ordem da multiplicação está invertida. Aqui eu estava fazendo essa primeira, vamos chamar de A vezes B, e aqui eu estou fazendo B vezes A, ok? Aqui embaixo, essa matriz aqui, ela tem 3 linhas e 1 coluna, como a gente já viu aqui, né? Aqui eu estou multiplicando por uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Posso multiplicar? Infelizmente não posso. Por quê? Porque 1 é diferente de 2. Os elementos do centro, as quantidades do centro precisam ser iguais, e as quantidades de fora, as marginais, são o tamanho do resultado da matriz. Ok, então a gente entendeu quando que pode resolver e quando que não pode resolver. E quando pode resolver, como a gente resolve? Vou fazer alguns exemplos com vocês. Ó. Esse primeiro exemplo, a gente tem essa matriz, que é uma matriz 2 por 2. Vezes uma matriz que ela tem 2 linhas e 3 colunas, então ela é 2 por 3. Primeiro vamos ver, pode multiplicar, pode, ok. E o resultado precisa ser 2 por 3. Então eu vou escrever aqui o resultado bonitinho. Para não ficar assim só um espaço branco, para eu lembrar que são 2 linhas e 3 colunas, eu vou colocar só uma gradezinha para a gente lembrar. Ó. Eu preciso que o meu resultado tenha 2 linhas e 3 colunas, né? 2 e 3. Cada buraquinho desse aqui vai ter um elemento, vai ter um número, resultado que a gente tem que calcular. Então a gente tem que calcular 6 elementos para essa matriz resultado. O primeiro elemento, ele é o resultado da multiplicação da primeira linha dessa matriz com a primeira coluna dessa. Uma coisa importante aqui, na multiplicação vamos sempre estar usando as linhas da primeira matriz com as colunas da segunda matriz, nunca invertido. Então, esse elemento, ele é o elemento 1, ele está na linha 1, coluna 1. Então eu vou usar a linha 1 da primeira matriz com a coluna 1 da segunda matriz. E essas duas aqui multiplicadas vão dar esse único elemento aqui. Como se multiplica uma linha por uma coluna? A gente vai fazer o primeiro elemento vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo. Olha como vai ficar. Primeiro elemento vezes o primeiro, esse vezes esse, mais o segundo elemento vezes o segundo. Menos 1 vezes menos 2. Com isso vamos ter 1 mais menos 1 vezes menos 2, 2. Aqui vem 3. Então, esse número é o 3. Próximo, esse elemento aqui, ele está na primeira linha, segunda coluna. Então, a gente vai usar a primeira linha e a segunda coluna. Entenderam? Como a gente multiplica? 1 vezes 0, menos 1 vezes 4. 1 vezes 0 mais menos 1 vezes 4. Que vai ficar 0 menos 4, que dá menos 4. Então, esse resultado é menos 4.
Se você já entendeu, você já pode pular mais um pouquinho para frente, pular toda essa parte de multiplicação se você já entendeu. Esse vídeo talvez fique um pouquinho mais longo, então pula para a parte que você não sabe fazer, que é a parte de inversa. E quem ainda não entendeu, fica aqui mais um pouquinho comigo, ó. Próximo elemento. Esse elemento está na primeira linha, terceira coluna, então eu vou usar a primeira linha com a terceira coluna. 1 vezes 3, 3, menos 1 vezes 2, menos 2. 3 menos 2 vai ficar 1. Então, 1 vezes 3, menos 1 vezes 2, igual a 1. Esse elemento aqui, 2 vezes 1, menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes menos 2, 4. 2 mais 4, 6. Então, ó, dá pra fazer de cabeça, só que a gente se confunde e erra às vezes. Só vou fazer de cabeça mais alguns, porque demora muito para eu escrever aqui nesse tablet. Linha 2, coluna 2. Então, eu vou usar linha 2, coluna 2. 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 4, menos 8. Esse elemento agora, linha 2, coluna 3. Então, eu vou usar linha 2, coluna 3. 2 vezes 3, 6. Menos 2 vezes 2, menos 4. 6 menos 4, 2. Acabamos essa multiplicação aqui. Essa daqui eu vou deixar para vocês. Eu vou só montar como que ela fica. Ou será que eu faço junto? Vou fazer os primeiros elementos. Então a gente monta e faz os primeiros e deixa o resto para vocês, ó. Essa primeira matriz é 3 por 3. A segunda é 3 por 2. Então a gente pode multiplicar. E essa matriz resultado, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Então são 6 elementos aqui pra gente preencher. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Esse primeiro elemento está na primeira linha, primeira coluna. Então eu vou usar primeira linha, primeira coluna. 1 vezes menos 3, vamos fazer no cantinho aqui, ó. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. 3 vezes 2 dá 6. Menos 3 menos 4 mais 6 dá menos 1. Então, esse cara aqui é menos 1. Vamos fazer segundo. Segundo tá na primeira linha, segunda coluna. Então, a gente vai usar a primeira linha e a segunda coluna. Vamos resolver agora. 1 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2. 3 vezes 5, 15. Então, esse elemento fica 13. Então, aqui, 13. Vou deixar o resto dessa matriz para vocês fazerem, para vocês treinarem. Aqui embaixo vai ficar, ó, 1 vezes 1 mais 2 vezes 0. 1 vezes 0 mais 2 vezes 1. 3 vezes 1 mais 4 vezes 0. 3 vezes 0 mais 4 vezes 1. Percebam que eu multipliquei uma matriz pela identidade, essa daqui é a identidade, lembram dela? Reconhecem? Uma matriz vezes a identidade e deu a mesma matriz. Olha que bonito. Isso acontece com toda matriz quadrada. Se eu pego uma matriz quadrada e multiplico pela identidade, o resultado dá igual à matriz original. E se eu pego a identidade e multiplico por uma matriz quadrada, o resultado também dá igual ao original. Legal, né? Então, isso é uma propriedade da identidade. Então, é uma propriedade legal porque, lembram dos números? Se eu faço 3 vezes 1, dá 3. Se eu faço 1 vezes 8, dá 8. Então, o 1, ele é neutro para multiplicação, a gente chama assim. E a identidade também é neutra para multiplicação. De novo, desde que a outra matriz seja quadrada, isso é uma complicação um pouco maior. Mas, enfim, a identidade serve como o número 1. E por isso que ela é importante, tá, gente? Essa que é a importância da identidade. Equações matriciais. Uma equação matricial é uma equação que envolve matrizes. Então, por exemplo, isso aqui que a gente tem é uma equação matricial. Como a gente resolve uma equação matricial? O que é resolver uma equação matricial? É encontrar o x. Só que esse x é uma matriz, ou seja, ela vai ter vários elementos e a gente tem que encontrar todos os elementos. Então fica todo um negócio um pouco mais complicado da gente encontrar. Para encontrar essa matriz, a gente precisa descobrir as dimensões dela e depois representada por letras, escrever ela ali e daí resolver. Vamos fazer nesse exemplo aqui, ó. Essa matriz x, quando eu multipliquei essa primeira por x, deu essa segunda aqui. Para
essa multiplicação funcionar, olha só, essa primeira aqui era 2 por 2. Para a multiplicação funcionar, o x tem que ser o quê? Tem que ter duas linhas aqui, senão ela não vai nem funcionar, né? E esse cara aqui tem que ser quanto? Ó, quando eu multipliquei ela por x, deu esse carinha, que é 2 por 1. Esse 2 veio daqui, como vocês já sabem, né? Quando a gente multiplica, esse número vem daqui. E esse 1 tem que vir daqui. Então, olha só, a matriz x é uma matriz 2 por 1. Representada por letras. Essa matriz x, ela é uma matriz 2 por 1. Então, vamos colocar ela como isso aqui. Beleza? Pode ser AB, pode ser XY com X minúsculo, pode ser o que quiser. Agora, a gente substitui ali em cima, olha como fica. Um sistema que agora a gente vai ter duas incógnitas, não só o X. Agora a gente tem o Azinho e o Bzinho. Mas por mais que tenha aumentado a quantidade de incógnitas, agora eu sei resolver. Por quê? É só fazer essa multiplicação de matrizes aqui, ó. 1 vezes A mais 1 vezes B. A mais B aqui. 2A menos 3B. Igual a 311. E agora eu sei que se essas duas matrizes são iguais, A mais B tem que ser 3 e 2A menos 3B tem que ser 11. De novo, a gente fez essa multiplicação, né? Só para vocês lembrarem direitinho. Primeira matriz é 2 por 2, a segunda é 2 por 1. Por isso que o nosso resultado precisa, esses dois são iguais, o nosso resultado é 2 por 1. Então, isso aqui é um elemento só, isso aqui é um elemento só. Eu sei que A mais B precisa ser 3, porque essas duas matrizes são iguais, ó. Então, o número de cima tem que ser igual nas duas, o número de baixo tem que ser igual. Então, a partir dessa equação matricial, eu consigo montar o seguinte, ó. A mais B igual a 3, 2A menos 3B igual a 11. Isso vira um sistema de equações normal, como a gente viu na aula de terça. Legal, né? E daí, para resolver, não vou resolver aqui, mas, se eu não me engano, dá 4 menos 1. Quer dizer que a minha matriz que eu estava procurando, ela é 4 menos 1. Fechou? Se o resultado der A igual a 4 e B igual a menos 1, quer dizer que a matriz é isso aqui. Próximo. Agora a gente tem uma coisa que vai dar um pouco mais de dificuldade para a gente resolver. E talvez leve mais um tempo. De novo, a gente já está estourando o tempo. Se você já souber matrizes inversas, pode passar. Se você não souber, não conseguir fazer agora, não precisa fazer. Faz semana que vem, faz algum tempo que você tenha hora, algum horário para assistir. Mas é importante saber matrizes inversas. Tá, vamos começar agora do conceito. O que é matriz inversa? Uma matriz inversa é, por exemplo, eu tenho a matriz A. A matriz inversa de A, ela vai ser uma matriz que, vezes A, dá a identidade. Vamos olhar um pouquinho para números, ó. O inverso de 2 é o número que 2 vezes ele tem que dar 1. Para resolver e descobrir quem é esse número inverso de 2, a gente vai passar o 2 para lá, resolver x igual a meio. Bem tranquilo quando é número. Então, o inverso de 2 é meio, por quê? Porque 2 vezes 0,5 igual a 1. Fechou? Agora, com matrizes, não existe só passar para o outro lado, porque, como eu falei, não existe divisão de matrizes. Em vez de divisão, a gente tem o conceito de inversa que funciona parecido, mas é diferente. Então, para encontrar a inversa não é tão simples, a gente precisa fazer bastante conta. E começa do fato de que uma matriz só tem inversa se ela for quadrada. Então, já começa daqui com restrições. A matriz inversa a gente chama de A menos 1. Então, se a matriz é a inversa de A é A menos 1. Então, a gente quer encontrar uma matriz que a original vezes a inversa tem que dar a identidade. E essa é a definição de matriz inversa. Por ironia do destino, mentira, tem uma explicação algébrica para isso, mas a gente não vai ver, pelo menos não agora. Se A vezes A menos 1 dá identidade, A menos 1 vezes A também dá identidade. Então, eles são propriedades de matrizes inversas. Eu acho que a gente vê isso mais tarde, mas agora não. Mas enfim, tanto faz. Vamos continuar. Quais os procedimentos, como é que a gente faz para resolver matrizes inversas, para encontrar a matriz inversa de uma matriz? Tem dois jeitos que são os principais, tem até outros jeitos, mas a gente tem que, ou a gente resolve um sistema, como esse que a gente acabou de fazer agora, esse aqui, a gente vai fazer a matriz original vezes a matriz inversa igual a identidade e resolver. Dá um pouquinho de trabalho, mas tem como. Ou a gente usa escalonamento, que é o que a gente vai fazer com mais calma, porque ele é o mais importante,
o que vai ser mais útil para nós na nossa disciplina, que a gente vai fazer mais coisas por escalonamento do que por sistemas, então. Por isso que a gente vai fazer por escalonamento agora. Vou fazer só esse primeiro exemplo como sistema, para vocês entenderem como resolve. Como se encontra a matriz inversa resolvendo um sistema? A matriz inversa, suponha que eu quero encontrar a matriz inversa dessa matriz aqui. Vou chamar esse cara daqui de matriz A, por exemplo. Então eu sei que A vezes a inversa de A tem que dar a identidade. Qual a identidade, gente? A identidade é do mesmo tamanho de A. A matriz inversa também tem o mesmo tamanho de A. Vou facilitar só para a gente não ter que toda vez calcular. Lembrem disso, a matriz inversa tem o mesmo tamanho de A. Ou seja, se essa é 2 por 2, a identidade também vai ser 2 por 2 e a matriz inversa também vai ser 2 por 2. Vocês podem ver que fecha bonitinho aqui, tudo certinho. Fechou. E como resolve? Vamos fazer a multiplicação normal, então. Linha 1 vezes a coluna 1 é o elemento que vai ficar aqui no primeiro. Vai ser 3A mais C. Linha 1 vezes a coluna 2, 3B mais D. Linha 2 vezes a coluna 1, 0A menos 2C. 0A é 0, então vou colocar só menos 2C. Esse elemento daqui, ó, linha 2 vezes coluna 2, 0B menos 2D. Igual, eu repito, a identidade eu repito também. Se essas duas matrizes são iguais, então esse elemento precisa ser igual a esse elemento. Esse elemento precisa ser igual a esse elemento. Esse elemento aqui precisa ser igual a esse aqui. E esse aqui precisa ser igual a esse aqui. Portanto, isso nos dá dois sistemas lineares. Olha só. O primeiro sistema é com A e C. Então, eu sei que 3A mais C tem que dar 1. E menos 2C tem que dar 0. O segundo sistema, que com esses dois aqui, ó, eu sei que 3B mais D é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, tem que ser igual a 0. E esse elemento aqui tem que ser igual a 1. Porque as duas matrizes são iguais. Encontrando A, B, C e D, a gente vai ter a nossa matriz inversa, que é essa aqui, A, B, C, D. Vou falar o resultado, não vou resolver. Vocês aprenderam a resolver sistema na terça. Então, a matriz inversa dessa primeira daqui, eu vou escrever aqui embaixo, vai ficar A, B, C, D, onde A igual a 1/3, aqui 1/6, aqui 0 e aqui D é menos 1/2. Fechou. Essa é a nossa matriz inversa de A. Para achar a matriz inversa disso aqui, é a mesma coisa. Mas a gente vai muito mais conta, porque a gente não vai ter só 4 letras. A gente vai ter uma matriz inversa de 9 elementos. Então vai ter 9 letras. Vão ser 3 sistemas, 3 por 3 para resolver. Dá bastante trabalho. Mas dá para fazer usando sistemas lineares. Inclusive, se vocês me perguntarem, é esse jeito que eu uso para fazer no dia a dia, tá? Mas a gente vai aprender a fazer usando escalonamento. Por quê? A gente aprendeu escalonamento na terça-feira e escalonamento não é útil só para resolver matrizes inversas. Escalonamento é útil para muitas outras coisas. Eu falo escalonamento, mas o que a gente vai preservar lá do escalonamento é somente uma coisa. As operações permitidas, que são operações elementares que a gente viu lá, são as mesmas. Mas a conta é diferente, onde a gente quer chegar é diferente. Então a gente começa o seguinte, eu começo escrevendo a primeira matriz, eu faço um pontilhado e aqui eu escrevo a identidade. Para resolver a inversa é assim que a gente começa. E a gente vai fazer as operações elementares, quantas a gente quiser, na ordem que a gente quiser. O nosso objetivo é que esse pessoal do primeiro aqui vire a identidade. Depois que esse cara virar a identidade, o que aparecer aqui vai ser a nossa matriz inversa. Olha que interessante. Primeira coisa que a gente vai fazer, primeira operação elementar que a gente vai fazer é multiplicar a linha de baixo por menos 1/2. Nossa, professora, que estranho, por quê? Na verdade, eu quero dividir ela por menos 2. Multiplicar por menos 1/2 é um jeito bonito de falar isso. Então, vou fazer linha 2 multiplicada por menos 1/2. Que é a mesma coisa que dividir ela por menos 2. Para quê? Como esse cara todinho tem que virar identidade, eu quero que esse cara aqui vire 1. Daí a linha de baixo já fica pronta, bonitinha para mim. Então vamos lá, linha 2 vezes menos 1/2. A linha 1 eu vou copiar do jeitinho que ela tá. E a linha 2 eu vou fazer vezes menos 1/2
0 vezes menos o meio dá 0. Menos 2 vezes menos o meio dá 1, que era o que eu queria mesmo. Agora esse 0 aqui, vezes menos o meio dá 0 também. E 1 vezes menos o meio, deu menos o meio. Agora a linha 2 já está bonitinha, não vou mais mexer nela. Vamos agora fazer a linha 1. O que eu tenho que fazer na linha 1? Primeiro eu tenho que tirar esse 1, tem que virar 0. Depois esse 3 tem que virar 1. Mas vamos começar do 1 ali. Para esse 1 virar 0, eu vou fazer o quê? Ó? A linha 1 menos a linha 2. Ou seja, menos 1 vezes a linha 2. E esse resultado vai na linha 1. Vamos lá. Linha 2 continua do jeito que está. Na linha 1 eu vou fazer 3 menos 0. 3, 1 menos 1. 0, 1 menos 0. 1, 0 menos menos meio. Meio positivo. Beleza? Beleza. Vou continuar aqui embaixo, ó. Próximo procedimento. Eu quero que esse 3 vire 1. Para esse 3 virar 1, eu vou ter que dividir por 3. Ou seja, multiplicar a linha 1 vezes 1/3. Fazendo isso, a gente vai ter, ó, 3 vezes 1/3 dá 1. 0 vezes 1/3 dá 0. 1 vezes 1/3 dá 1/3. Meio vezes 1/3 dá 1/6. A linha 2 continua igual, que ela já estava pronta faz tempo. Isso aqui virou identidade? Virou. Portanto, o que sobrou desse outro lado é a matriz inversa. Então, a matriz inversa dessa matriz aqui, estou chamando de A porque eu estou supondo que essa daqui é A, tá, gente? A menos 1 vai ser 1/3, 1/6, 0 menos 1 meio. É mais fácil ou mais difícil do que fazer por sistemas? Normalmente essa forma aqui a gente usa bastante em computação, porque ela é mais rápida quando a nossa matriz é gigante, tipo 8 por 8, sabe? Então, no exemplo 2, eu vou listar aqui as coisas que a gente vai fazer. Eu não vou conseguir listar todas. Mas eu vou listar algumas. A primeira que a gente vai fazer é trocar a linha 1 pela linha 2. Por quê, gente? Porque esse cara daqui tá 0. Para eu transformar ele em 1 vai ser difícil. Então, a gente puxa esse cara aqui que não tem 0 para a primeira e já fica bonitinho. Ok. Matriz pronta. Vamos lá. Primeira coisa, linha 1 trocar com a linha 2. Então, vamos trocar a linha 1 com a linha 2 e a linha 3 continua no mesmo lugar. Pelo mesmo motivo que eu falei antes, vamos trocar agora a linha 2 pela linha 3. Beleza? Então, isso aqui não era igual, gente, era uma setinha. Corrijam aí. Setinha, linha 2 com a linha 3. Vamos lá? Pessoal, vi agora que eu não estava gravando essa conta inteira. Então, vou passar com vocês passando por cima da conta, pode ser? A gente tinha trocado a segunda e a terceira linha. Por quê? Porque pelo mesmo motivo que a gente trocou a primeira e a segunda. Quando a gente troca a segunda e a terceira linhas, a gente tem que fica mais organizado. Por quê? Porque essa segunda linha aqui, essa terceira, desculpa, dificilmente esse cara daqui vai virar 1, que é o que a gente precisa para ela virar uma matriz identidade, né? Nosso objetivo é que esse primeiro pedaço vire a identidade. Então, dificilmente esse 0 vai virar 1. Então, a gente já bota ela mais organizada, que já fica muito mais fácil da gente organizar tudo. Então, trocamos. E agora a segunda linha ficou quase pronta. Veja que ela tem 0, 3, 0. E para esse 3 aqui, para essa linha aqui virar exatamente a linha da matriz identidade, eu só preciso que esse 3 vire 1. Ó, 3 virando 1, isso aqui vira a linha da matriz identidade, que é o que a gente precisa. Então, o que a gente fez aqui? Multiplicou a segunda linha por 1/3. Ou seja, que foi esse que a gente fez agora. Multiplicamos essa segunda linha por 1/3, que é a mesma coisa que dividir ela por 3. Por isso que esse 3 vai virar 1. Fazendo essa conta, vai ficar 0 vezes 1/3 deu 0. 3 vezes 1/3 deu 1. 0 vezes 1/3 deu 0. 0 vezes 1/3 deu 0. 0 vezes 1/3 deu 0. 1 vezes 1/3 deu 1/3. Fechou? Com isso, a linha 2 já está pronta. E quando a linha 2 já está pronta, fica muito mais fácil da gente fazer as outras linhas. Por quê? Porque fazendo as outras linhas, basta a gente usar esse 1 aqui para eliminar os outros elementos dessa coluna inteira. Por exemplo, para esse cara virar 0, a gente precisa fazer a linha 1 mais a linha 2, ó. Menos 1 mais 1, 0.
Então, linha 1 mais linha 2 foi na linha 1. Linha 1 mais linha 2, ó, 4 mais 0, 4. Menos 1 mais 1, 0. 5 mais 0, 5. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. 0 mais 1 terço, 1 terço. Agora, para eliminar esse menos 2 aqui, o que é que eu preciso fazer? Se eu somar só, não vai eliminar, né? Porque vai ficar 1 menos 2 dá menos 1. Para eu eliminar ele virar 0, eu preciso fazer 2 vezes a segunda linha, mais a terceira linha, ó. 2 vezes 1, menos 2, 0. Então, 2 vezes a linha 2, mais a linha 3, indo na linha 3. É isso que a gente está fazendo. Então tá, 2 vezes 0 mais 0, 0. 2 vezes 1, menos 2, 0. 2 vezes 0 mais 4, 4. 2 vezes 0 mais 1, 1. 2 vezes 0 mais 0, 0. 2 vezes 1 terço mais 0, 2 terços. Fechou? Então com isso a gente tem essa matriz prontinha aqui. Agora a gente ajeita a última linha, que é ajeitar a última linha, ó. Para isso aqui virar a última linha da identidade, eu só preciso que esse 4 vire 1. Para o 4 virar 1, eu vou pegar a linha e dividir toda por 1/4. Virou 1. Quando eu fiz isso, ó, 1 dividido por 1/4 deu 1/4. E 2 terços dividido por 1/4 deu 1/6. A continha, paguei a continha? Paguei, né? Ó, vamos ali. 2 terços dividido por 1/4. Opa, desculpa. Vezes 1/4. Igual 2 vezes 1. 3 vezes 4, 2 dividido por 12, que dá 1/6. Fechou? Ok, então com isso as duas últimas linhas estão perfeitas. Vamos mexer agora na primeira linha. De novo, agora olha como fica simples de tirar esse 5 daqui. Para tirar esse 5 eu vou fazer linha 1 menos 5, linha 3. Aí vai ficar 5 menos 5, zerou. Então, linha 1 menos 5, linha 3. Vai ficar 4 menos 5 vezes 0, deu 4. 0 menos 5 vezes 0, deu 0. 5 menos 5 vezes 1, 0. 5 menos 5, 0, fechou. 0 menos 5 vezes 1/4, menos 5 vezes 1/4, que dá menos 5/4. 1 menos 5 vezes 0, deu 1. 1 terço menos 5 vezes 1/6, eu fiz aqui embaixo, porque realmente é uma continha um pouquinho mais difícil de fazer. No final deu menos 1/2. Então eu pus aqui menos 1/2. A linha está quase pronta. A gente só tem que transformar esse 4 aqui em 1. Para transformar 4 em 1, eu multiplico por 1/4 de novo. Então a linha 1 todinha dividida por 4 vai ficar 4 dividido por 4, 1. 0 dividido por 4, 0. 0 dividido por 4, 0. Menos 5/4 dividido por 4 dá menos 5/16. 1 dividido por 4 dá 1/4. Menos 1/2 dividido por 4, menos 1/8. Com isso, a nossa matriz aqui fica bonitinha a identidade. Portanto, o que sobrou aqui é a nossa matriz inversa. E é o que eu escrevi aqui. Beleza, gente? Eu chamei essa matriz de B, porque eu já tinha usado o A na matriz de cima. Eu fiz isso aqui no exemplo anterior. Então, essa daqui é a B menos 1, que é a nossa inversa, que é tudo isso aqui. Fechou? Agora, voltando. Pessoal que já sabem determinante, que já entende determinante, passa um pouco mais para frente. Aliás, acho que a última coisa... Sim, a última coisa, você pode passar para as propriedades, para tentar lembrar das propriedades, são importantes. E determinantes, em geral, vão ser importantes para nós nessa disciplina. E, de novo, professora, não tive tempo de ver, a aula ficou muito comprida. Determinante. O que é determinante? Vou falar de uma forma muito geral, que ele é usado para muitas coisas. Na nossa disciplina vai ser usado para coisas específicas, mas vamos falar de uma forma bem genérica para você, porque a gente ainda não sabe as coisas específicas, né? Então, determinante, ele só existe para matriz quadrada. Então, se a matriz não é quadrada, ela não tem determinante. Ele é um número que representa essa matriz, em alguns contextos, muito genérico. Essa operação vai ser útil para a gente, que eu lembre, vai ser para calcular autovalores e autovetores, mas pode ser que a gente use ela em outros momentos. Mas com certeza para autovalores e autovetores a gente vai usar, então é importante a gente saber. E vamos lembrar como se faz os determinantes mais simples, que são o 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. Espero que não precisemos do determinante de 1 a 4 por 4, acho que não vamos.
Mas se a gente precisar, a gente vê na hora. Ele é bem mais complicado, tá? A forma de fazer. Então tá. O determinante de uma matriz quadrada, por exemplo, dessa matriz aqui, ele é o próprio número, gente. Então, o determinante da matriz menos 4 é o número menos 4. Beleza? Entendem que tem a diferença. Isso aqui é a matriz, o determinante da matriz é um número, e é o número menos 4. Fechou? Agora, quando a matriz é 2 por 2, o determinante dessa matriz aqui, de uma matriz 2 por 2 qualquer, ele sempre vai ser a multiplicação dos elementos da diagonal principal, menos, sempre é menos aqui, independente de quem seja a sua matriz, isso aqui sempre é menos, e daí a gente multiplica os outros dois elementos, 5 vezes menos 2, vai ficar 5 vezes menos 2. Nesse caso aqui vai ficar quanto? Ó, 4 vezes 3, 12, menos, menos menos 10, vamos colocar direitinho assim, certo? 12 menos menos 10 dá 12, mais 10 que dá 22. Agora uma matriz 3 por 3. 3 por 3 a gente usa um procedimento chamado regra de Sarri, que é o seguinte. Aqui está a nossa matriz, a gente vai repetir a matriz toda. E a gente vai repetir as duas primeiras colunas dessa matriz. 2, 2, 1, 3 menos 5. E aí o determinante vai ser da seguinte forma. A regra de Sarri diz o seguinte, a gente vai multiplicar esses três números, sempre na diagonal aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 4. Esses três números aqui, mais 2 vezes 4 vezes 3. Perceba que aqui é um mais. Mais a multiplicação dos outros três números, até a gente chegar na parede, ó. 8 vezes 2 vezes menos 5. Beleza? Como a matriz é 3 por 3, são três multiplicações que a gente faz nessas diagonais, que são correspondentes à diagonal principal. Vocês conseguem ver? E agora a gente vai fazer voltando. Voltando, a gente faz também multiplicação 2 vezes 2 vezes 4, só que a gente coloca um menos na frente. Menos 2 vezes 2 vezes 4. O menos desapareceu, não sei porquê. Pronto. Agora, de novo, menos da fórmula, 1 vezes 4 vezes menos 5. 1 vezes 4 vezes menos 5. Agora, menos, porque sempre que eu estou voltando tem que colocar esse menos, 8 vezes 1 vezes 3. E agora a gente faz a continha toda e descobre quanto que vai dar. Ó. 1 vezes 1 vezes 4, deu 4. Vixe, vou fazer pra cá, gente, senão vocês não vão conseguir ver. 4. 2 vezes 4 vezes 3 vai ficar 8 vezes 3, 24. Então, mais 24. 8 vezes 2 vezes menos 5, isso aqui vai ficar 2 vezes menos 5 dá menos 10 vezes 8 menos 80. Então, vou ficar aqui menos 80. Próximo, o menos da fórmula, esse menos aqui. Agora, 2 vezes 2 vezes 4 dá 4 vezes 4, 16. Agora, o menos da fórmula. 1 vezes 4 vezes menos 5 vai dar menos 20. Menos com menos deu mais. Menos da fórmula, 8 vezes 1 vezes 3, menos 24. Agora, fazendo toda essa conta aqui, ó, 24 corta com 24. De positivo, a gente vai ter 24, né? O 4 com 20. De negativo, a gente vai ter menos 96. Menos 72, eu acho. E é isso daqui que dá o determinante dessa matriz aqui. Então, a gente coloca aqui menos 72. Então, o determinante é um número. Esse número é calculado desse jeito. Para matrizes quadradas, 2 por 2 é mais simples. Para 3 por 3 é mais complicado. Para 4 por 4 a gente não vai ver agora. É um procedimento bem chatinho de fazer. Talvez a gente nem veja na disciplina. A gente vai ver quando chega lá em determinante se vai ter tempo. E é isso. Assim que calcula o determinante. O determinante, ele tem algumas propriedades interessantes. Por exemplo, se a gente tem uma matriz A e uma matriz B, o determinante de A vezes o determinante de B é a mesma coisa se eu calcular o determinante na multiplicação das matrizes. Então, olha só, se eu faço A vezes B, ó, A é esse, B vezes B é esse, e eu fiz aqui A vezes B, que é a multiplicação normal que a gente acabou de ver, acabou de aprender nessa aula. Se eu tiro o determinante desse cara, multiplico pelo determinante desse cara, é a mesma coisa que eu pegar o determinante já da multiplicação da matriz. Olha que interessante. Por causa disso, o determinante de uma matriz é o inverso do determinante da inversa. Então, ó,
Se a gente tem essa multiplicação aqui igual à identidade, vocês lembram que essa daqui é a multiplicação da definição da inversa, então, se A tem inversa, A vezes a inversa de A tem que dar a identidade. Então, o determinante de A vezes o determinante da inversa tem que dar o determinante da identidade, que é 1. Você pode ver ali qualquer uma das identidades que tu pegar, tu vai ver que o determinante é 1. Portanto, agora que é um número, a gente pode passar dividindo para o outro lado, né? Então, o determinante de A é 1 sobre o determinante de A menos 1. Por exemplo, se o determinante de A é 5, e alguém perguntar a você, calcule o determinante da inversa de A, é igual a 1/5. Beleza? Traduzida essa propriedade aqui desse jeito. Fechou? Agora, se o determinante de uma matriz é 0, você, quando tentar calcular a inversa dessa matriz, você vai ver que ela não tem inversa. Você vai ver que o escalonamento não vai funcionar, nunca vai chegar na identidade. Tu vai chegar aqui, ó, quando for lá no escalonamento, você está calculando bonitinho. Aqui na última linha você vai chegar nisso aqui. Você tem que transformar isso aqui na identidade. Você nunca vai conseguir transformar essa primeira parte na identidade e nunca vai conseguir encontrar a inversa, porque não existe inversa. Quando isso acontece, é porque o determinante da matriz era 0 e, portanto, a matriz não tem inversa. E aqui é outra propriedade, ó. Se o determinante de uma matriz é D, é um número D, então o determinante da mesma matriz com uma linha ou coluna qualquer multiplicada por N é ND. Nossa, que complicado, professora. Vamos descomplicar com esse exemplo, ó. Determinante dessa matriz, alguém calculou e deu menos 24. Se eu pegar essa matriz e multiplicar a primeira linha todinha por 5, que eu fizer vezes 5, e calcular o determinante dessa nova matriz, vai ser a mesma coisa que menos 24 vezes 5, que dá menos 120. Beleza? Essa propriedade, ela é interessante e ela, futuramente, a gente pode usar para facilitar nossas contas, para a gente não ter que demonstrar um monte de coisa complexa. Mas é isso. Se, por exemplo, eu pegasse a linha de baixo e multiplicasse todo mundo por 3, aqui, em vez de ser vezes 5, seria vezes 3. Beleza? Fechou? Essas são as propriedades. E assim, futuramente, quando a gente for usar a propriedade, eu vou lembrar para vocês. É só que é legal vocês saber que ela existe, para quando for futuramente eu lembrar, vocês realmente lembrarem. Vocês não terem que criar do nada esse conhecimento. Beleza? Então é isso. Eu vou passar a atividade separada, porque eu ainda não criei ela. Então eu vou passar separada a atividade e vou passar um exemplo de cada coisa. Porque aí, se vocês já souberem de algum pedaço, vocês não precisam ver o vídeo todo. Beleza? Até mais, pessoal!